Olá, meus queridos amigos, você, acompanhador desse canal, que a paz do Senhor Jesus esteja com você nesse momento. Estamos no momento agora, no momento de chuva, né? Está dando uma chuvada boa, para refrescar, né? Tem feito um calor tremendo. Mas, nesse momento, eu estou em débito com você, porque estamos um tempo sem gravar alguns vídeos, mas a gente tem uma vida muito tarefada, muito corrida, e a gente não tem um tempo livre para estar constantemente gravando vídeos. Mas a gente está tentando se organizar, se administrando aí, para que a gente possa trabalhar de uma maneira mais contundente, para que a gente esteja acompanhando todos os dias esses vídeos, esses estudos. Dando continuidade então ao nosso estudo, falando sobre os dízimos e as ofertas na pregação da obra de Deus. E hoje nosso tema vamos falar sobre a casa do tesouro. Onde é a casa do tesouro? O que Deus quis dizer através do profeta Malaquias: trazei todos os dias na casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. O que Cristo quis dizer com isso? Então eu convido você a pegar a sua Bíblia. Está pronto? Pegue a palavra de Deus e vamos ao estudo. Senhor Deus e eterno Pai, nesse momento queremos te pedir que a presença do Teu Santo Espírito desça sobre nós. E que nesse momento, Pai, ao abrirmos a Tua Bíblia mais uma vez, a palavra do Senhor, mais uma vez essa verdade venha resplandecer em nossa vida, e que possamos compreender e que o diabo não venha arrebatar essa verdade do nosso coração e da nossa mente. É o que eu lhe peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu quero já ler com você um texto da Bíblia, se você tiver com a sua Bíblia aí. Eu quero ler um texto que geralmente é um texto bastante conhecido, até mesmo é um texto muito lido pelas igrejas, quando vamos se referir aos dízimos e às ofertas. É o texto de Malaquias 3, versículo 10, que onde nós lemos assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Percebe que o texto da Bíblia, ele é muito claro. Deus está dando aqui uma ordem ao povo, à nação, que de alguma forma estava transgredindo esse mandamento da contribuição dos dízimos e das ofertas. Deus ali levantou um homem chamado Malaquias. E através desse profeta, ele leva essa mensagem de advertência a essa nação. E ele fala sobre trazer os dízimos, ou seja, levar os dízimos e as ofertas à casa do tesouro, para que ali houvesse mantimento na casa do Senhor, pelo que ele disse aqui no texto. A casa do tesouro aqui não era, querido, era um espaço dentro do templo de Jerusalém, tá? Que era onde os dízimos ali ficavam armazenados, e não era um lugar onde Jesus morava. Não era a casa de Jesus, já que Jesus vivia em Nazaré com sua família. Existe uma passagem na Bíblia, quando Jesus chegou no templo e encontrou ali as pessoas comerciando dentro do templo. A palavra de Deus diz que Jesus fez uma repreensão. Ele saiu quebrando todas as coisas, saiu quebrando as mesas, e ele disse: olha, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Essa casa que Jesus estava falando, que era a casa de oração, você acha que ele estava se referindo à casa dele, onde ele morava? Será que Jesus estava falando assim: olha, vamos para a minha casa, poder orar lá? Era isso? Logicamente que não. Então a expressão casa do tesouro aqui não se refere à casa de Jesus, mas sim era a tesouraria do templo, que servia para guardar os dízimos e ali sustentar os levitas e sacerdotes. Era o depósito do templo, era onde ficava armazenado então os recursos para sustento dos sacerdotes, os levitas, como nós já estudamos aqui, de quem eram os levitas, que eram todos aqueles que prestavam serviço para a turma da congregação, os que cuidavam do templo, cuidavam da igreja. Então, quando nós vemos Neemias capítulo 10, versículos 38, ali já temos uma outra referência que diz o seguinte: o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas, quando estes recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro.
Percebe aqui? Mais uma vez você encontra aqui a expressão a casa do nosso Deus. E aí diz as câmaras da casa do tesouro. Ou seja, então o livro de Malaquias, ele instrui o povo a fazer o quê? A trazer os dízimos à casa do tesouro, para que houvesse ali alimento na casa de Deus, para sustentar os levitas e sacerdotes que serviam. Porque nós falamos aqui que os dízimos era alimento mesmo, era comida. E o texto fala aqui, para que haja mantimento, está falando literalmente de comida. Que os dízimos era comida. E nós falamos aqui como que foi mudado esse sistema de alimento para hoje dinheiro. E ali a gente entendemos por que houve essa mudança, porque nós temos que entender a época. Lá era uma época, e na medida em que o tempo foi passando, o mundo foi modernizando, e hoje a gente trabalha de uma maneira totalmente diferente. Mas o sistema é o mesmo. O sistema continua o mesmo. Os 10% de toda a tua renda, de todo o seu trabalho, de tudo aquilo que você faz, daquilo que você trabalha, você tira 10% da sua renda. Naquela época, era 10% da colheita, dos alimentos em que eles tiravam. Hoje, se você tem o seu trabalho, você tem que tirar 10%, porque hoje é assim que se mantém a vida. Tudo gira hoje em torno de dinheiro. Você não vai pagar no aluguel da igreja com uma lata de tinta, se você for um pintor. Você não vai pagar uma conta de luz com um monte de fio, se você for um eletricista. Não. O que pode ser feito é que com o próprio recurso das ofertas, pode-se ali, por alguma razão, comprar uma determinada tinta, uma fiação, um ventilador com as ofertas da igreja, e você usa em dinheiro e compra lá aquilo que a igreja precisar, porque a palavra de Deus diz que é para o quê? Para mantimento da minha casa. Então a obra de Deus é para manutenção do templo. Hoje é comum a gente ver nas igrejas que o dízimo e basicamente às vezes uma parte da oferta, ela não fica na igreja. E hoje, por muitas razões, muitas igrejas estão passando por muitas dificuldades e necessidades. Alguns acabam tendo que fechar as portas por falta de recurso. Mas o recurso de Deus, irmãos, é para construir a igreja. Eu sei que algumas pessoas falam que não é para construir. Se não for para construir a igreja, para construir o quê? Para que se precisa da igreja? Quantos bairros carentes conhecemos que não existem igrejas localizadas ali? E por quê? Bairros que poderiam ser evangelizados. Pessoas que poderiam ser levadas a essa igreja. Mas por quê? Porque não constrói. O dízimo não é para construir nada além da igreja, ou nada além daquilo que não for da pregação do Evangelho. E igreja é pregação do Evangelho. A igreja é pregação do Evangelho. Quando você batiza alguém, você batiza essa pessoa onde? É na igreja. Quando você convida e leva alguém que você convida para ir para a igreja, quando você chega, convida um amigo, você convida ele para ir para onde? Para a igreja. Então a igreja é o centro. Além de ser um lugar de adoração e busca em oração para com Deus, é um lugar também de evangelizar. Evangelização. A igreja é canal de evangelização. Agora, o que temos hoje é pessoas que pegam desse recurso, dos dízimos e das ofertas, e às vezes constrói coisas que não têm finalidade nenhuma da pregação do Evangelho. Ou seja, constrói coisas apenas para o seu benefício, para o seu bem-estar. E a Bíblia mostra que os discípulos construíam, usavam desses recursos para benefício do próximo, dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, porque os dízimos e as ofertas, além da pregação do Evangelho, em pregar, constituir os evangelistas, os obreiros para a pregação do Evangelho, é também para atender a necessidade das pessoas, que também é um meio de pregar o Evangelho. Atos capítulo 2 vai ensinar isso. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. A igreja não precisa do sistema para andar. Nunca precisou. O problema é que o povo de Israel, o povo de Deus em si, sempre quis que o povo fosse liderado por um rei. E Deus sempre foi contra isso. Porque sempre os reis se corrompiam, como você conhece a história bíblica,
e acabava levando a nação inteira a se corromper. Nós precisamos ser guiados por Deus, queridos, somente por Deus. E Ele escolhe cada filho e se deixa ser guiado por Deus para guiar o rebanho. Os discípulos, eles foram expulsos da sinagoga, porque os líderes da época não gostavam deles pregarem a verdade. Jesus falou, assim como eu fui perseguido, vós também serão. E de fato os discípulos passaram a ser perseguidos pelos da própria casa, pelos próprios religiosos da época. E os discípulos foram expulsos. Os discípulos não podiam mais levar nenhum dízimo ou oferta para a sinagoga, para o templo, porque eles não podiam mais, eles não eram bem-vindos mais na sinagoga. Então os discípulos passaram voluntariamente a cuidarem dos recursos de Deus. Por exemplo, você tem um texto na Bíblia onde Barnabé levava as ofertas aos pés dos discípulos. Atos capítulo 2 diz ali que as pessoas levavam as ofertas aos pés dos discípulos. Nós temos até ali um caso de Ananias e Safira, que cometeu um grande pecado ao Espírito de Deus e teve uma grande consequência por fazer promessas não cumpridas. Entende? Eram levados aos pés dos discípulos. Judas era tesoureiro de quem? Dos líderes lá, do templo, da sinagoga? Não. Judas era tesoureiro dos discípulos, porque os discípulos passaram a cuidar dos recursos de Deus e passaram a usá-los da maneira como manda a Bíblia. Porque aqueles líderes lá, a igreja estava corrompida. Eles estavam comerciando no templo. Eles não estavam nem mais usando os recursos como realmente deveriam usar. Os levitas haviam sido chutados. Por quê? Porque isso é o que acontece hoje. O homem se tornou ganancioso, irmãos. O homem se tornou corrupto. E quando ele está, quando ele vê dinheiro na frente dele, ele muda. O dinheiro, irmãos, faz irmãos se odiarem. O dinheiro faz pessoas boas se tornarem más. O dinheiro faz pessoas se matarem, perderem a vida. O dinheiro faz separação na família. Quando que o dinheiro faz isso? Quando as pessoas não sabem usar o dinheiro. O dinheiro pode ser uma bênção, irmãos, para quem sabe usar. Assim como a tecnologia pode ser uma bênção também para quem sabe usar. Assim também é o dinheiro. Se você não sabe usar o seu dinheiro, os recursos que Deus te confiou, pode ter certeza, querido, que isso pode se tornar uma maldição na tua vida. Jesus falou que o dinheiro pode ser a raiz de muitos males. Quem coloca o seu amor no dinheiro é trágico. E hoje, infelizmente, é o que tem acontecido hoje. As pessoas se tornaram gananciosas. Essa é a realidade. Não adianta você falar, o cara é santo, o cara é perfeito. O dinheiro muda muita gente. O poder, o topo, quando você está no topo da cadeia alimentar, isso faz você mudar. Então nós temos que saber administrar isso. E os discípulos fizeram isso, porque eles viram que a igreja não estava fazendo isso. E Jesus tem uma parábola que ele conta em Mateus 6, 21, que algumas pessoas às vezes confundem esse texto para se referir à casa do tesouro, quando lá diz que aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, aqui não se refere à casa do tesouro do templo, da igreja, mas fala de uma parábola onde ensina a valorizar, realmente o que é importante e não acumular tesouro na terra, que é o que as pessoas têm feito hoje. Há pessoas que estão deixando de ser dizimistas e ofertantes por causa da ganância. Queridos, independente, já falei aqui, vou voltar a repetir, você tem que fazer a sua parte como servo de Deus. Você tem que ser dizimista. Você precisa ser ofertante. Ah, mas eu não devolvo o dízimo porque os homens fazem lá, eles roubam. Eu sei. Talvez você está vendo algumas coisas que podem estar te desagradando, mas você não pode olhar para eles. Sabe por quê? Porque todos vão prestar conta no dia do juízo, meu irmão. Todos estarão perante no dia do tribunal. E o dízimo é um mandamento. E você tem que cumprir o teu mandamento. A palavra de Deus diz assim, quando ele falou sobre os líderes, ele disse, fazei tudo o que vos mandar, só não imitei nas obras, o que eles dizem, mas não fazem. Então, ou seja, o que eles falavam era bíblico, era de Deus, mas nas suas práticas não era feita conforme a Bíblia ensinava. Então não seja como eles. Se eles estão desviando os recursos de Deus, usando para seus benefícios próprios, ao invés de usá-los
para benefício da pregação do Evangelho e do benefício do próximo, se você está vendo, não faça como eles. Não deixe de devolver. Não pratique as obras deles. Mas faça o que Deus quer que você faça. Devolva. Seja fiel. Deus será fiel com você em todos os momentos, se você for fiel com Ele até aqui. Ele será fiel a você. Ele mostrará a sua fidelidade para com você que é fiel. E todos aqueles que um dia poderiam ser fiéis a Deus e não foram, receberão o juízo de Deus. Todos prestarão contas. Então não deixe que esse peso caia sobre você. Seja diferente. E hoje muitas pessoas estão sendo assim. Elas não estão dando mais. Elas estão sendo gananciosas, avarentas, pensam em si. Elas não estão conseguindo ser nem mesmo generosas para com Deus. Irmãos, devolver dízimo e as ofertas é um ato de generosidade pelo que Deus tem feito na tua vida. E eu já te falei, a finalidade dos dízimos e ofertas é para a pregação e do avanço da pregação do Evangelho. É para isso que Deus te pede esses recursos. E esse recurso tem que ser usado da maneira correta. O que nós precisamos entender é que se os dízimos e as ofertas ficassem dentro da igreja, nós teríamos um avanço maior. Porque sobraria mais recurso para atender as necessidades da igreja, para reformas de igreja, construções de igreja, entende? Para mais evangelistas, mais obreiros, já que os pastores já são os obreiros e muitos deles não exercem suas funções que deveriam exercer, tá certo? Porque eles são assalariados para isso, porque um pastor não pode ser assalariado só para pregar na igreja. Isso não pode ser. Isso não é evangelizar. Pregar para a igreja não é evangelizar. Pregar para quem conhece não é evangelizar. É para a rua. É o que Paulo falou aqui, é o que nós vamos estar falando aqui. Então, rádio, 24 horas anunciando o Evangelho. Canais de TV, 24 horas pregando o Evangelho. Mais evangelistas. Transportes dentro da igreja para buscar irmãos acamados e doentes que têm dificuldade de ir à igreja. A igreja deveria ter um salão de festas, de eventos da própria igreja. Sabe por quê? Naquele tempo também você tinha os dízimos para as festas, porque o povo de Israel era um povo muito festivo. Então você ainda tinha os dízimos que eram separados para fazer suas festas. E há igrejas que deveriam ter um salão específico. Em vez da igreja estar preocupada em arrumar salão aleatório, a igreja tendo o seu próprio salão ali. Todos os eventos da igreja, a igreja não precisava pagar nada com o salão. Só fazer mesmo as decorações e os eventos da própria igreja. Percebe a gravidade da situação? Então você fala, irmão Caio, que a igreja é corrupta, que o sistema... Eu não estou querendo passar nada para você disso, irmão. Estou tentando te mostrar uma regra bíblica. É uma realidade bíblica. Você que tem que fazer uma análise. O que está sendo apresentado aqui é de Deus? É o que você tem vendo, o que você está vendo hoje? Né? Você tem que fazer uma análise. O que você está estudando, o que você está vendo hoje ser realizado na sua igreja? Então, se não está sendo realizado na sua igreja, alguma coisa errada tem. Porque hoje tudo que nós temos que apresentar é o que assim diz o Senhor. E o que acontece hoje é que muitas igrejas não estão abrindo a Bíblia. Elas não estão desfolhando a palavra de Deus para mostrar a verdade. Os líderes não querem mostrar a verdade para as pessoas. E quando mostram a verdade de uma maneira totalmente distorcida. Entende? Porque a palavra de Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E é verdade. As pessoas estão andando contra a maré. Estão perdidas sem direção. Estão iguaizinhos a Alice no País das Maravilhas. Qual caminho eu tenho que ir? Qual caminho? Qual é a direção correta? Não sabe. Não sabe, queridos. E há pessoas que estão vivendo assim, perdidas na poeira. Quando na verdade a palavra de Deus é a luz. A igreja deveria ter um músico. Os levitas eram o quê? Tinham os músicos, os que arrumavam, que cuidavam das limpezas, da arrumação, não é? Tinham os porteiros, os vigias, sacerdotes, levitas, tinham tudo isso. E as igrejas deveriam ter o quê? Um músico. E esse músico seria o que? Assalariado da própria igreja. Para fazer o quê? Para a incentivação dos jovens da igreja. Esquecerem negócio de playback, cantar mais ao vivo, instrumentos. Mas teria um músico ali da igreja específico para estar dando aulas às juventudes da igreja. Ele seria assalariado da própria igreja. As pessoas que fossem ter aula com ele não precisavam pagar nada. Porque essa pessoa era oficialmente salariada da própria igreja. Vigias para a igreja. Não tem. Zeladores para a limpeza da igreja. Porque os levitas também cuidavam da limpeza, seriam assalariados também da igreja.
É para isso o dízimo, queridos, para a pregação do Evangelho. E isso é pregar o Evangelho. Isso é fortalecer a igreja. E fora os missionários. Quando se usa o recurso de Deus da maneira certa, para realmente avançar a obra, porque se os recursos de Deus fossem usados de uma maneira mais contundente, com certeza o Evangelho já teria sido concluído. Mas como diz uma escritora americana chamada Ellen G. White, usada por Deus, ela escreveu uma frase, ela disse que esse Evangelho está em passos lentos, em passos curtos. E é verdade. Os discípulos não tinham nenhum recurso que hoje a igreja tem. Livros, panfletos, jornais, instrumentos de som, tecnologia, livros, etc. Eles não tinham nada o que nós temos hoje. E esses caras conseguiram expandir o Evangelho. Só dentro de Roma. Tivemos ali um acréscimo de 5.000 pessoas convertidas. Pedro, com apenas um sermão simples, batizou 3.000 pessoas. Isso mostra que nós precisamos, mais do que simplesmente recursos, irmãos, financeiros para a pregação do Evangelho, é o poder do Espírito de Deus. A igreja, ela carece do poder do Espírito de Deus. A igreja conta pouco com o Espírito de Deus, porque a igreja não busca. Falta essa necessidade da igreja buscar mais pelo poder do Espírito de Deus. E quando nós falamos dos colaboradores da igreja, nós podemos ler lá no capítulo 9 de 1 Coríntios, abra sua Bíblia aí. Capítulo 9 de 1 Coríntios, nós temos ali um texto que em outras passagens aqui nós lemos, versículos 13 e 14, diz assim: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Viu? Paulo aqui ele está enfatizando 2 pontos. O verso 13 fala daqueles que cuidavam do templo internamente. E no versículo 14, ele vai falar daqueles que eram assalariados para pregar o Evangelho externamente. E aí você tinha entre os evangelistas, que eram os discípulos, os apóstolos, e tínhamos ali até mesmo presbíteros das igrejas que também ensinavam, evangelizavam, diáconos, que mesmo que cuidavam do templo, também evangelizavam, eram também evangelistas. Estevão era evangelista, porque por mais que você cuide da igreja, cuide do templo, a necessidade de evangelização e pregar o Evangelho de Deus é da igreja toda. Não é apenas daqueles que são assalariados, mas o trabalho missionário é de toda a igreja. Mas é claro que Deus confiou uma responsabilidade maior para aqueles que são assalariados, que recebem para fazer um trabalho mais contundente. Porque aqueles que não são assalariados pela igreja têm suas atividades no seu dia a dia, têm suas funções, seus trabalhos. Então não tem essa condição do que um líder que vive uma vida mais livre para fazer isso. Entende? Então, você tinha que os apóstolos, os presbíteros, os diáconos, que eram os líderes oficiais que cuidavam da igreja local. Porque os discípulos, na medida em que eles iam ali fundando igrejas, eles constituíam ali líderes, pessoas para cuidar da igreja, do templo. E o mesmo nível de igualdade você encontra entre os presbíteros e os diáconos. Por quê? Porque a mesma restrição que foi dada aos presbíteros também foi dada aos diáconos. Então eles estão no mesmo nível. Então Pedro, Tiago e João ali, que eram os discípulos mais próximos de Jesus, esses homens foram os líderes da igreja. Foram eles que Deus confiou a liderança. Ele disse: Pedro, você agora irá apacentar as minhas ovelhas. Paulo de Tarso, que também foi um grande missionário que expandiu o cristianismo ali pelo Império Romano. Não só isso, Paulo, através de suas viagens e também cartas, e ele também escrevia, ele também pregava o Evangelho e anunciava o Evangelho. Eram líderes, irmãos, espirituais, que ensinavam e também orientavam ali e cuidavam da comunidade. Exerciam funções pastoriais, sim, porque os presbíteros eram os pastores. Eles eram os pastores da igreja. Eles eram os pastores locais que cuidavam das ovelhas. Textos vão falar sobre isso. E quando nós falamos de ancião,
eles também é a mesma palavra, que é o pastor. Ancião, bispo, presbítero, é a mesma coisa, são os pastores locais da igreja. E você tem os diáconos, que eles eram ali encarregados de tarefas administrativas e assistenciais, como a distribuição de alimentos, porque você sabe ali que houve um momento em que as mulheres estavam sendo desprezadas, elas não estavam recebendo os alimentos, e os discípulos ali levantaram 7 diáconos, 7 homens, cheios do Espírito de Deus, para que cuidassem desse problema, dessa situação que estava acontecendo dentro da igreja. Então você percebe que a igreja primitiva, irmãos, ela também reconhecia outros dons ministeriais, como ensinadores, profetas, evangelistas, que cuidavam da edificação da igreja. Todos esses homens, queridos, eram os levitas. Todos eles cuidavam internamente. E quando você abre 1 Timóteo, no capítulo 5, se você abrir a sua Bíblia aí, Timóteo capítulo 5, a grande pergunta que vem é a seguinte: hoje você tem o que nós chamamos de anciãos. Eles são, segundo o que a própria igreja ensina, serem eles os pastores locais da igreja, certo? Aí você tem os pastores e você tem também os anciãos que cuidam da igreja na ausência do pastor. Para cada igreja, você tem ali um nome diferente. Alguns são pastores, outros são bispos, presbíteros, anciãos, mas é o mesmo foco. Será que esses homens também, eles deveriam ser assalariados de acordo com a Bíblia? Olha o que diz 1 Timóteo 5, versículos 17. Aqui fala sobre acerca dos presbíteros e vários conselhos. Ele diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros, que procedem bem, com especialidade, os que se fadigam na palavra do ensino. Pois as Escrituras declaram: não amordeces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Percebe que a Bíblia fala que o presbítero, que é o ancião, o bispo, ele também era digno de receber. Porque, como eu falei com você, Paulo e outros, quando fundavam a igreja, eles ali colocavam líderes que cuidavam, que eram os presbíteros. E entre eles você tinha uns que era um dos líderes que era chamado de Timóteo, que é o mesmo livro que segue-se o nome de Timóteo. Timóteo foi um presbítero, segundo nós entendemos que Timóteo era um líder de igreja. De acordo com alguns textos, você tem o Paulo, onde ele exorta Timóteo a cumprir o seu ministério, referindo-se à sua função como um evangelista, que também é uma forma de liderança e serviço na igreja. É uma forma, irmãos, que nós temos hoje de reconhecer e recompensar o esforço e a dedicação que o trabalhador é digno do seu salário. Então, a igreja, ela precisa reconhecer mais o trabalho que você, presbítero, ancião, o bispo da igreja, exerce. Porque a palavra de Deus diz que internamente, aquele que cuida do templo, que do templo tirava o seu alimento. E quantos anciãos que hoje se dedicam ao máximo na igreja não são assalariados? Seria injusto, irmãos. O pastor que recebe, que é o que menos trabalha, desculpe o que eu vou falar, mas essa é a realidade. Desculpe, pode ser que você não aceite. Pode ser que você fique aí mordido de raiva, indignado. Mas pelos seus frutos, diz a Bíblia, os conhecereis. Então, pelos frutos que a gente conhece. Porque hoje, quem que abre a igreja? É o ancião. Às vezes, muitas vezes, o diácono. Quem é que fecha a igreja? É o ancião. Muitas vezes, o diácono. Quem é que organiza o culto? É o diácono. Ou melhor, é o ancião da igreja, o bispo da igreja, o presbítero da igreja. Quem é que cuida dos problemas, às vezes, que surgem internamente da igreja? Antes de chegar os problemas ao pastor, quem garra a bagagem é o presbítero, é o ancião. É ele que se dedica, é ele quem faz tudo. Muitas vezes é o que visita mais. Dependendo do presbítero, tem presbíteros que não visitam, que precisam visitar, mas tem uns que são muitos visitadores. Então você percebe a diferença. O seu pastor ele chega para uma administração de reunião, ele chega para resolver problemas quando o problema já está muito intenso, e ele chega na igreja para pregar. Mas o restante, quem faz tudo é você. Muitas vezes é você o que mais evangeliza, é o que mais organiza programações de praça, de evangelização, é você. É você. E há um valor, e há um reconhecimento disso. Porque a Bíblia diz que os dobrados honorários refere-se a uma remuneração dupla, ou maior, para os líderes religiosos, que se dedicam diligentemente ao seu trabalho, especialmente na pregação
e não ensinam. É o que diz o texto, é o que falou o texto aqui. Entende? Então o que eu quero dizer para você é que nós precisamos ser justos. Se eles são os levitas, é assim que funciona a obra de Deus. E é uma remuneração que reconhece, irmãos, a importância do trabalho e a dedicação do líder. Quantos líderes que se dedicam, irmãos, e muitas vezes não são nem reconhecidos, nem mesmo reconhecidos pela própria igreja, pelo esforço e dedicação que faz. Realmente, a gente vê pessoas que realmente fazem por amor, mas a gente vê uma desigualdade muito grande e não o cumprimento do que a palavra de Deus ensina. Os pregadores do Evangelho, Paulo fala no versículo 14, e ele fala ali sobre os que faziam o trabalho externamente. Agora fala dos evangelistas, que eram dignos de receber. E Paulo, quando você pega o texto de Filipenses, você tem onde Paulo agradece aos filipenses ali por sua generosidade e oferta enviada para o seu sustento. E ele demonstra que o apoio financeiro é um sacrifício agradável a Deus. Nós vemos que Paulo sempre procurou apoiar essa questão de que os ministros, os trabalhadores eram dignos de receber. Paulo falou sobre isso. Paulo elogia aqueles que também eram colaboradores nessa questão em sustentar os pregadores da missão do Evangelho. Paulo, queridos, tinha uma defesa muito grande em relação a isso. Ele defendia isso. Apesar de Paulo ter sido alguém que rejeitou receber dos recursos financeiros, e ele trabalhou voluntariamente, era alguém que defendia, era alguém que apoiava de que o trabalhador é digno de receber. Caio, você é contra de que um pastor receba? Não, não sou contra. Até mesmo porque ele tem que viver, ele tem uma família. O que eu sou contra? É a pessoa que recebe para não trabalhar. Eu sou contra. Imagine se você fosse um empresário de uma firma e você tem lá um cara que não faz nada. Você pagaria aquela pessoa? Logicamente que não. Eu tenho certeza que não. Então acho que se a igreja paga esses obreiros como contribuição da pregação do Evangelho, eles têm que fazer valer o cargo que eles têm. Eles que são os obreiros, eles têm que ir para a rua, dar estudo bíblico, evangelizar. Eu falei no início, é o trabalho de toda a igreja, mas o trabalho é muito mais dele. Porque Deus confiou uma responsabilidade muito maior na mão dele, e é ele que recebe para isso. É ele que é salariado para isso. Entende? Então a responsabilidade maior cai sobre os ombros dele. Mas não é para a igreja fazer. A igreja tem que fazer, sim. Na medida que a igreja puder trabalhar, a igreja vai fazer, porque nós também temos nossas atividades, nós temos nossos trabalhos, nós temos uma vida totalmente diferente. O peso é muito maior para aquele que tem seus afazeres, para aquele que só vive disso. É o cara que tem o tempo livre. Nós já estudamos que os levitas trabalhavam o tempo livre, o tempo todo, integral, era o tempo direto. E eu pergunto, seu líder tem feito isso? E quando a gente fala dos trabalhadores externamente, nós podemos abrir aqui no livro de Lucas. É o último texto que eu quero dividir com você para a gente terminar. No livro de Lucas. Lucas aqui no capítulo 10, versículos 7. Olha só o que diz aqui, Lucas capítulo 10, versículo 7. Diz assim: permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. O título fala da missão dos 70. Aqui foram os 70 evangelistas que Cristo enviou para proclamar o teu evangelho. Esse grupo e que Jesus enviou aqui, ele nos traz uma lembrança do que foi dado lá no começo com os discípulos. Ide por todo mundo, batizai as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso nos traz um pouco a semelhança. E ele agora envia os 70 para fazerem isso. E o texto fala, fiquem naquela mesma casa. Em outras palavras, Jesus ordena que permaneçam na casa onde foram acolhidos, sem mudar de uma para outra. O texto fala, comendo e bebendo o que lhes oferecerem. Eles devem aceitar a hospitalidade, o que for provido pela família que os acolheu. E o texto falou sobre digno é o trabalhador do seu salário. Então, ou seja, esta é a justificativa para a instrução anterior aos discípulos. Não devem ter receio de depender do que lhe é oferecido. Queridos, nós vemos aqui que todos tinham suas
funções na obra de Deus e todos eram colaboradores, e todos eram salariados, porque todos eram levitas. Todos que trabalham hoje na obra de Deus são levitas. Meu irmão, minha irmã, eu termino esse estudo. Chegamos no final desse estudo da parte sobre os dízimos e nós vamos estudar sobre a parte das ofertas. E eu quero deixar esse estudo terminando, sendo uma mensagem para você. Querido, eu sei que hoje a gente fica muito indignado com algumas coisas que estão diante dos nossos olhos e que a gente não pode negar. São coisas que deixam a gente aborrecido, chateado. Às vezes são coisas que acabam nos levando a praticar o erro. Mas eu quero dizer para você o seguinte, meu irmão, Deus está vendo tudo, querido. Deus tem um povo que vai se levantar no momento certo, que vai mudar a situação da igreja. Muitas pessoas não percebem isso, mas Deus tem um povo fiel. Como diz a serva de Deus, Ellen White, de que é um povo que ainda não se curvou-se a Baal. E Deus vai levantar esse povo. Deus vai usar esse povo, irmãos, para mudar isso, como usou os discípulos para mudar aquele quadro. O remanescente, ele sempre existiu em todas as épocas, sempre existiu. E ainda na reta final, ainda vai surgir os verdadeiros remanescentes. E eu quero dizer para você, que se você não é dizimista, se você não é ofertante, por algum receio, por algum sentimento que tem te causado um bloqueio, que faz com que você não devolva, deixa eu te falar, meu irmão, volte a devolver. E se você nunca devolveu, comece a devolver. Honre a Deus, seja fiel ao Senhor. Não importa se você acha que tua vida está sendo abençoada sem você devolver o dízimo, isso para Deus não importa. O que vai contar no dia do juízo. Jesus falou para Pedro, Pedro, dê o que é de César e dê o que é de Deus. Jesus poderia falar assim, Pedro, não dê a César, porque César é ladrão. César é um cobrador de imposto. Jesus poderia ter falado isso, mas ele não falou isso. Ele disse, dê o que é de César e dê o que é de Deus. Você como cidadão, como um homem justo, ande direito com as suas coisas. Ande direito com as suas coisas, mas também ande direito com as coisas do seu Senhor. Honre a Deus e Deus honrará você. Ele tem te honrado até aqui e Ele honrará você muito mais. E no dia, finalmente, da sua volta, estaremos finalmente na Canaã Celestial, porque Ele nos promete que Ele abrirá as janelas dos céus e derramará bênçãos sem medida sobre a tua vida. Você quer receber as bênçãos de Deus na sua vida? Então volte a ser fiel a Ele, porque a palavra de Deus está cheia de promessas que Deus oferece àqueles que forem fiéis, àqueles que tiverem temor a Ele. Deus é fiel. Eu quero orar por você. Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado por mais uma lição importante na nossa vida. Peço que o Senhor abra a mente de muitas pessoas, Senhor, que não têm sido verdadeiros servos de Deus, homens e mulheres, meu Pai, que têm se afastado da sã doutrina. Por favor, Senhor, faça com que essas pessoas voltem. Faça com que essas pessoas reconheçam o erro diante dos seus olhos e a grande gravidade, Senhor, que virá no juízo. Porque a Tua palavra diz que o juízo começará pela Tua casa. O juízo começará pela casa de Israel. Nós estamos sendo julgados porque a verdade foi confiada em nossas mãos. A grande responsabilidade está em nossas mãos. E se nós não praticarmos essa verdade, se nós não fazermos essa verdade valer em nossa vida e na vida das pessoas, estaremos correndo um grande risco. Mas eu te peço, Pai, que daqui para frente nós devemos mudar esse quadro, mudar esse padrão. Peço que o Senhor abençoe essa pessoa que mais uma vez estudou a palavra de Deus. Que nesse momento é o que nós te pedimos e agradecemos para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém.